Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Você está assistindo o Módulo 0, que é uma pequena introdução de departamento pessoal. Aqui você vai aprender os princípios básicos que um DP precisa saber, até para poder lidar com o sistema do ponto. A primeira coisa que eu vou dizer é com relação à carga horária. A nossa CLT padrão, ela diz que são 44 horas trabalhadas. Você pode dividir essas 44 horas da forma que você achar melhor, mas normalmente se utiliza 8 horas e 48 de segunda a sexta, ou então se utiliza 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta-feira. Ou tem empresa que precisa trabalhar sábado, então trabalha 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Tem empresa que trabalha, a carga horária é a mesma em todos os dias, então trabalha 7 horas e 20 de segunda a sábado, ou então 7 horas e 20 a semana toda, e tem uma folga na semana. Ela não necessariamente precisa ser no domingo, ela pode ser escalonada, pode ser uma semana na segunda, outra semana na terça, outra semana na quarta. Não há regra para a escala, para a folga. A única coisa que precisa ser respeitada é que tem que ser um domingo no mês para homens e 2 domingos no mês para mulheres. Então, desde que você siga esse princípio, a folga pode ficar qualquer dia da semana. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o artigo 58 da CLT. O que o artigo 58 da CLT nos diz? Ele nos diz que a tolerância para atraso e tolerância para extra são de 5 minutos para mais e 5 minutos para menos. Isso significa o quê? Imaginemos um horário comercial, das 8 às 18, de segunda a quinta e das 8 às 17 na sexta-feira. Então, se o funcionário ele chegar até 8h05, o sistema não vai considerar atraso, porque ele está dentro da tolerância. Então, existe também o almoço. Então, se o funcionário chega 8h05, sai para almoçar 5 para meio-dia, retorna 13h05 e sai 5 para as 5, o que vai acontecer? Teoricamente, ele está dentro da tolerância, 5, 5, 5 e 5. Mas se eu multiplicar 5 vezes 4, dá 20, o que excede a tolerância do dia, que é 10 minutos. Nesse caso, mesmo respeitando os 5 minutos dentro da tolerância de entrada, ele ainda assim será descontado porque ele excedeu a tolerância diária, que é de 10 minutos. Ah, Rafael, mas eu vi que a tolerância era de 15 minutos. Tudo isso mudou. Não existe mais a tolerância de 15 minutos, não existe a tolerância de 10 minutos por batida. Agora, com o artigo 58, a tolerância é de 5 minutos para mais ou para menos e 10 minutos ao dia. A hora extra, ela, na CLT padrão, ela diz que é feita com 50% de segunda a sábado e domingo e feriado 100%. Porém, isso vai depender muito do seu sindicato. Se o seu sindicato ou da sua convenção coletiva, se ela determinar, por exemplo, que a hora extra é de 60%, vale a convenção coletiva. Se o seu sindicato diz que a hora extra é de 120% no domingo, vale o que está no sindicato. O que seria um banco de horas? Banco de horas, eu gosto de fazer uma metáfora como um banco de dinheiro. Como é que você faz no banco de dinheiro? Você abre uma conta, deposita X reais e depois você saca X reais quando você precisa. O banco de horas funciona da mesma forma. Quando o funcionário faz hora extra, ele precisa passar um pouquinho do horário, o banco de horas começa a computar horas positivas. Quando ele precisa sair mais cedo ou quando ele falta, o sistema debita essas horas. Então, é um acumulativo como se fosse um banco mesmo de dinheiro. Quais as vantagens do banco de horas e quais as desvantagens? Isso depende muito da empresa. Por exemplo, empresas que têm uma demanda de trabalho maior quando é Natal, Ano Novo ou Carnaval, e o horário de trabalho precisa se estender. É ótimo, porque os funcionários podem passar do horário sem que a empresa precise desembolsar hora extra. E quando junho, julho ou nos meses onde tem pouco movimento, você pode debitar esses horários.
Isso é ótimo para a empresa. Também é bom para o funcionário, porque o funcionário tem funcionário que prefere dinheiro, mas tem funcionário que gosta de folgar numa segunda-feira para emendar o feriado, o final de semana, ou folgar numa sexta. É interessante para o funcionário também o banco de horas. A desvantagem do banco de horas é somente para aqueles funcionários que querem receber hora extra de qualquer maneira e realmente dependem de uma verba extra, de um capitalzinho extra, e ele deixa de receber aquela hora extra porque ele vai receber em folga. Mas a maioria das empresas e funcionários gostam de ter uma folguinha a mais. Com relação à homologação no sindicato. A homologação no sindicato ela não é mais obrigatória, porém é altamente recomendável que você protocole, informe, né? Eles tenham um protocolo de informativo no sindicato que você está utilizando o banco de horas. Porque amanhã ou depois, caso você venha sofrer um processo, o sindicato foi informado de que você pratica o banco de horas. Então, isso pode eliminar uma série de problemas lá na frente. Com relação ao cálculo do banco de horas, como ele é feito? São 3 passos. O primeiro passo é você habilitar o banco de horas no software. O segundo passo é informar qual é a data de início do banco de horas. E o terceiro passo é a gente identificar nos relatórios como é feito esse cálculo. O sistema cria 4 colunas. A primeira, crédito do banco, que são toda vez que você fizer hora extra, vai entrar na coluna banco de crédito. Segunda, coluna banco de débito. Toda vez que o funcionário sai mais cedo ou tem uma folga extra, além de ser uma folga da semana que ele tem direito, se ele tiver uma folga extra para debitar do banco, ou se ele simplesmente chegar atrasado, o sistema vai gerar uma coluna, vai calcular na coluna banco de débito. Tem também a B total, que é a soma do crédito menos o débito, e tem o B saldo, que é o acumulativo do ano. Vale a pena ainda ressaltar que, dependendo do seu sindicato, o seu banco de horas pode ser mensal, trimestral, sexagenal ou anual. Isso cada banco de horas, cada sindicato é que vai determinar o período que você tem que zerar esse banco de horas. Não pode ser uma coisa que fique acumulando ad eterno. Descanso semanal remunerado, também conhecido como DSR. O que significa? Todo funcionário tem direito a pelo menos uma folga na semana. A maioria das empresas completam a carga de 44 horas durante a semana, então o funcionário folga também no sábado. Por lei, o funcionário só é obrigado a ter uma folga na semana. Porém, essa folga ela é paga, como se o funcionário tivesse trabalhado. Contudo, ele não tem esse direito sempre. Se esse funcionário tiver uma falta na semana, ele perde o direito de receber o DSR. E também, se o funcionário chegou atrasado ao longo da semana mais do que 6 horas, por exemplo, 1 hora na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, ultrapassou 3 horas, 6 horas de atraso, o funcionário perde também o descanso semanal remunerado. Adicional noturno. O que seria o adicional noturno? Seria o seguinte: o Ministério da Saúde adverte que o horário ideal para se dormir é de 10 da noite às 5 da manhã. Se o funcionário abre mão de dormir nesse horário por estar trabalhando, ele deve ser remunerado à altura. Então, o que seria essa remuneração? Seria de 20%. Normalmente se aplica em dinheiro. Então, se, por exemplo, o funcionário trabalha até às 11 da noite, de 10 às 11 é aplicado 20% a mais no pagamento dele. Se o funcionário ele excede o horário, por exemplo, trabalha até meia-noite, das 10 às 11 é considerado o adicional noturno e das 11 à meia-noite é considerado extra noturno. O percentual já é diferente, já deixa de ser 20% e normalmente se trabalha com 70%, também dependendo do seu sindicato. Então, essa é a diferença do adicional noturno para o extra noturno. Existe ainda o adicional noturno reduzido, que é o seguinte: empresas
que não querem pagar 20% a mais na remuneração dos funcionários nesse horário, optam porque eles trabalhem 20% a menos. Então, o que seria trabalhar 20% a menos? Seria eu pegar uma hora de 60 minutos, diminuir 20%. Então, daria a hora de 52 minutos e meio. Então, o sistema calcula que a hora do funcionário, ao invés de 60 minutos, teria 52,5 e faz esse cálculo de adicional no turno reduzido. Item 7. Portaria 1510. O que significa essa portaria? É a legislação que ela normatiza o sistema de ponto. Ela diz tudo que o sistema de ponto tem que ter e tudo que ele não pode ter. Então, a primeira questão que ela fala é sobre o comprovante. Toda vez que o funcionário bate o ponto, é obrigatório que seja emitido o comprovante que fique com o funcionário. Segundo tópico é a questão da MRP, ou seja, memória do registrador eletrônico de ponto. Uma vez que o funcionário bate o ponto, essa informação fica na memória do relógio e ela não pode ser nem alterada e nem apagada. Existe uma série de camadas de segurança que bloqueiam qualquer tipo de alteração disso dentro da memória do relógio. Existe ainda a porta fiscal, que é uma porta USB conectada diretamente com essa memória inviolável, a MRP, que ao colocar o pendrive no relógio é gerado um arquivo AFD, arquivo fonte de dados, que tem todas as marcações preservadas desde quando o relógio foi comprado até a data da emissão. E essa memória realmente é fidedigna, totalmente confiável. Então fica salvo no pendrive o AFD, arquivo fonte de dados, que é a cópia da MRP que traz todas as batidas do funcionário, desde quando o relógio de ponto foi comprado até a data da emissão. Outra exigência do Ministério do Trabalho é a questão dos laudos técnicos. Existem 3 laudos. O CAREP, que é o Cadastro do Registrador Eletrônico de Ponto, que é feito no site do Ministério do Trabalho. Normalmente é o contador que faz isso ou o próprio departamento pessoal ao adquirir o equipamento. Existe ainda o atestado de responsabilidade técnica do relógio, que é a obrigação do fornecedor que está te vendendo o relógio de ponto te entregar esse documento. Ele não é entregue no ato da compra do relógio, porque ele leva alguns dias para ficar pronto. Mas assim que o relógio for entregue, é necessário que você cobre isso do seu fornecedor. E ainda o laudo de responsabilidade técnica do software. A maioria dos softwares entrega isso em 24 horas. Então, é interessante que você solicite também, no ato da compra, esse termo de responsabilidade técnica. Além desses laudos técnicos, existem ainda os arquivos fiscais, que são o AFDT, que é um arquivo fonte de dados tratados, que toda vez que você faz qualquer tipo de alteração no software de ponto, o software ele permite que você faça alteração, porém ele registra a marcação original e também a marcação alterada e monta o AFDT. Em caso de processo trabalhista, esse arquivo ele vai ser pedido, ou também em caso de fiscalização. O fiscal pode pedir esse arquivo para fazer uma auditoria no seu sistema de ponto. E tem ainda o ACJEF, Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais, que é emitido pelo próprio software de ponto no ato ou da fiscalização ou do processo trabalhista, ele também pode ser pedido. Existem ainda 2 botões obrigatórios no relógio, que é o botão da RIM, que é o relatório interno de memória, que ao ser pressionado por 5 segundos, o equipamento emite um relatório de todas as marcações feitas nas últimas 24 horas. Temos ainda o botão de chave pública, que ao ser pressionado por 5 segundos, o equipamento vai imprimir a chave pública, que é como se fosse um certificado digital que traz a criptografia dos dados daquele equipamento, garantindo assim que o equipamento ele tem 100% de segurança. Contudo, esse último botão de chave pública, ele não é obrigatório se você comprou seu equipamento antes da resolução do Inmetro.
Os equipamentos que atendem as exigências do metro são obrigados a ter esse botão. Se você não comprou antes dessa exigência, pode ficar tranquilo, seu relógio não vai precisar ser substituído. Existe ainda a portaria 373, que é a portaria do ponto alternativo. Algumas empresas que acreditam que o equipamento da portaria 1510 é muito oneroso, optam por comprar o equipamento alternativo. Ele praticamente traz todas as exigências da portaria 1510, exceto pelo comprovante, que ele não precisa emitir o comprovante. Contudo, se você optar pela portaria 373, é obrigatório a homologação no sindicato. E essa homologação ela é onerosa e burocrática. Então, eu recomendo equipamentos que atendam a portaria 1510 para evitar essa burocracia na hora de homologar no sindicato. Temos ainda a portaria 671, que é a portaria do aplicativo. Ela traz uma série de alterações. A primeira é que deixa de ser controlado o funcionário pelo PIS e passa a ser controlado pelo CPF. Ou seja, os equipamentos que são homologados pela portaria 671, ao invés de digitar o PIS no equipamento, é digitado o CPF. Outra coisa que ela fala é sobre o aplicativo. Ela permite que o funcionário bata o ponto pelo celular, ao invés de exigir que ele bata o ponto no relógio físico. Essa é a portaria que veio depois da pandemia, quando a maioria das empresas começaram a colocar seus funcionários em home office. O ponto físico deixou de ser possível, porque se o funcionário está em casa, como é que ele vai bater o ponto? Teria que se comprar um ponto para cada funcionário e deixar ele em casa, ficaria muito complicado e oneroso. Então começou a se aceitar o ponto batido pelo celular, por aplicativo. Ele traz algumas exigências, até para a sua segurança. Primeiro ponto, o equipamento ele precisa emitir comprovante. Então esse comprovante ele é salvo em nuvem e tem a mesma criptografia do relógio. Então, se o funcionário ele precisar de algum comprovante, ele tem que estar à disposição a qualquer tempo via nuvem. Segunda coisa, questão da geolocalização. Como o funcionário ele está usando o celular, ele pode estar em qualquer lugar. Então, é de suma importância a utilização da geolocalização para que você saiba se o funcionário está na empresa, está em casa, no local de trabalho, ou se ele não está na praia, no cinema, no shopping e está batendo ponto e não está trabalhando. Questão da biometria. Como o funcionário ele não vai ter um relógio de ponto para ele utilizar a biometria, que seria a leitura da impressão digital, o sistema faz a leitura facial do rosto dele. Então você tem a segurança de que realmente foi aquele funcionário que registrou o ponto. Ele conta ainda com uma plataforma em nuvem, então você tem toda a segurança se você formatar o computador, se você pegar algum vírus, qualquer coisa que aconteça, você não vai perder nenhuma informação. Está tudo salvo numa plataforma em nuvem. E você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Você só precisa ter um login e uma senha. O sistema ainda está de acordo com a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então você pode ficar tranquilo que existe uma série de camadas de segurança que vão garantir o não vazamento de informação dos seus funcionários. Questão de homologação no sindicato, ela deixa de ser necessária, porque a legislação entende que aquele sistema ele é aceito pela lei, então você não tem por que homologar ele no sindicato. Temos ainda o modo quiosque. Como é que funciona esse modo quiosque? Você não precisa que todos os funcionários tenham um celular com aplicativo. O modo quiosque é através de um único celular, que pode ser do encarregado, pode ser do responsável, pode ser do gerente, enfim. Um único celular da empresa você consegue bater o ponto de todos os funcionários da empresa, facilitando assim a marcação do ponto, evitando a desculpa de meu celular estava sem bateria, meu celular estava sem internet, eu não bati o ponto. Outra questão também é a questão da marcação offline. Se você tiver sem
internet estiver fora de área, ainda assim você consegue registrar o ponto, porque o sistema vai salvar essa informação na memória do celular e assim que chegar o sinal de internet ele vai fazer a sincronização. Temos ainda o sistema híbrido, que se você tem uma empresa que possui o relógio físico e tem também funcionários externos, quem está externo pode bater o ponto no aplicativo, quem está interno bate no celular e a informação vai para a mesma plataforma. Inclusive até o funcionário que está externo de manhã e está interno na parte da tarde, ele consegue bater a marcação no celular quando ele estiver externo e no mesmo dia no equipamento de ponto que essa informação vai ser sincronizada da mesma forma. Com isso, nós concluímos esse módulo. Qualquer dúvida, você pode contar ainda com o nosso suporte. Nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço, espero que você tenha conseguido assimilar essa pequena introdução de departamento pessoal.